Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos retomar o conceito de produto escalar de dois vetores e fechar esse assunto. Com isso a gente fecha um grande bloco de matéria. Tá? Coisas que eu já havia falado, mas é importante a gente retomar. Você tem dois vetores no espaço dos vetores, espaço tridimensional de vetores. Eu vou chamar de produto escalar dos dois vetores um objeto que é um número real. Então isso a gente nunca pode perder de vista. Eu vou fazer o produto de dois vetores e o resultado deste produto, que chama produto escalar, é um número real, um escalar. Não é um vetor o resultado, é um escalar, é um número. Esta é uma definição geral que não depende de coordenadas, não depende de sistema de coordenadas, só depende da geometria dos vetores. Que diz o seguinte: o produto escalar, que pode ser indicado por uma dessas duas maneiras, com colchetes, não é nem colchete isso aqui, né? Com sinal de maior e menor, ou por um ponto, o produto escalar é zero se algum dos vetores for zero. E ele está linkado com o ângulo entre os vetores quando os vetores são não nulos. Portanto, isso é muito importante conceitualmente. Eu construí o conceito em cima de um pressuposto, que a gente conhece o conceito de ângulo entre dois vetores não nulos. Então, tendo dois vetores não nulos, eu coloco são só dois vetores, então vão ser sempre coplanares. Coloco esses dois vetores com o mesmo ponto de partida e olho o ângulo entre eles. Isso é algo que ocorre no plano. E esse ângulo eu vou medir entre 0 e π. Primeiro e segundo quadrante, esse ângulo. Então, o produto escalar é o resultado, número real, módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo. Observe que isso pode ser negativo, se o cosseno for negativo. Se o ângulo for maior que π sobre 2, esse número resulta negativo, geometricamente. Se o ângulo entre os dois vetores for pequeno, menor que π sobre 2, o produto escalar é positivo. Se o ângulo for maior que π sobre 2, não dá para falar que os vetores estão apontando para sentidos opostos, porque eles não são paralelos, né? Então essa ideia de sentidos opostos não é precisa. Mas meio intuitivamente é isso, né? Se os dois vetores estiverem com um ângulo pequeno, o produto escalar é positivo. Se o ângulo for grande, maior que π sobre 2, o produto escalar é zero. É negativo. E o produto escalar é zero quando? Se um dos ângulos é zero ou se o cosseno for zero. Na linha de baixo, os vetores são não nulos, então os módulos são não nulos. Mas o ângulo podia ser π sobre 2 e aí o cosseno é zero. Ou seja, se dois vetores não nulos tiverem produto escalar zero, é porque eles são perpendiculares, são ortogonais entre si, formam um ângulo de π sobre 2. Portanto, eu já tenho aqui uma primeira aplicação, mesmo que eu, antes de fazer qualquer exercício, uma aplicação enorme. Produto escalar detecta perpendicularidade. Nas aulas lá para frente, a gente vai fazer equação de reta, equação de plano. Eu vou ter uma ferramenta muito ágil para, por exemplo, dado um plano, obter a reta perpendicular, porque eu vou poder expressar o perpendicularismo pelo produto escalar sendo zero. Tá? Isso não depende de coordenadas, não depende de nada. Se eu escrever os meus vetores em uma base, não tenho usado muito essa notação, mas às vezes a gente se escreve as coordenadas e especifica qual é a base onde o vetor está escrito. Você fixa uma base, lembra o que é uma base? Uma base do espaço V3 é um conjunto formado por três vetores Li. O espaço é V3, dimensão 3, a base tem três vetores que sejam Li. Propriedade importante da base: todo vetor do espaço se escreve na base através de três coeficientes, de três números, que são as coordenadas, de maneira única. E aí eu esqueço os vetores e passo a trabalhar com as coordenadas.
E eu mostrei também na aula passada que se eu estiver numa base ortonormal, o que é uma base ortonormal? Além dos vetores serem 3 vetores LI, eles são perpendiculares entre si e têm módulo 1. Se isso ocorrer, o produto escalar é dado de uma maneira muito simples, como o produto da primeira coordenada pela primeira coordenada, segunda por segunda, terceira por terceira e soma. Esse número que resulta é o produto escalar. E eu fiz exercício justamente de detectar perpendicularismo. É muito rápido você detectar perpendicularismo ou não quando você está em coordenadas. É só fazer essa continha e ver se dá zero. Ok? Então, antes de continuar, eu vou fazer alguns exercícios para fixar bem esse conceito. Vou pegar uma situação geométrica que eu não sei, talvez vocês enxerguem com facilidade. Eu confesso que eu não enxergo com tanta facilidade. Pega um sistema de coordenadas, eixos x, y, z, totalmente perpendiculares. Pega uma base ortonormal, E1, E2, E3. Então esses vetores são LI, norma 1 e perpendiculares entre si. Pensa no cubo que eles determinam. Perguntinha geométrica. Olha para esse vetor que está no plano, esse eixo x, esse eixo y, esse eixo z. Olha esse vetor que está no plano YZ. É o E2 mais E3. É fácil ver que ele faz 45 graus com E2. Não preciso de nenhuma grande matemática para fazer isso. Tem um plano diagonal do primeiro quadrante. Isso é fácil. Se eu aplicar aqui, vai dar 45. Que bonitinho. Pega esse vetor que está no plano ZX, E1 mais E3. Estão conseguindo imaginar esses dois vetores? Se aqui fosse o sistema de coordenadas, imagina que o rodapé aqui da sala é o eixo X, que esse rodapé é o eixo Y, que aqui na parede é o eixo Z. Eu peguei esse vetor aqui e esse vetor aqui. Vocês conseguem enxergar o ângulo entre eles? Quanto é? Vocês conseguem responder? Eu vou fazer a conta, quanto é o cosseno desse ângulo, para ver se dá um ângulo notável ou não. Mas vocês conseguem enxergar se ele é um ângulo notável? Se ele é 45, se ele é maior que 45, menor que 45? Vocês conseguem enxergar esse ângulo no espaço? Eu acho difícil, estou sendo muito sincero. Eu não acho fácil enxergar. Se eu estivesse nesse canto aqui, não é? Seria aquele ângulo nessa parede aqui e nessa parede aqui. Esse ângulo está no espaço, né? Com isso, eu calculo trivialmente o cosseno do ângulo. E eu fico sabendo que se é um ângulo notável, se não é, que tamanho tem esse ângulo. Entenderam que exercício que eu vou fazer? Então, eu vou pegar dois vetores. Que dois vetores? Vetor U vai ser E1 mais E3. Vetor V, E2 mais E3. Pergunta quanto é o ângulo θ entre U e V. Está claro qual é a pergunta que eu vou responder? Eu não consigo responder qual é o ângulo exatamente. O que eu consigo calcular? O cosseno do ângulo. Se for um ângulo notável, vai aparecer um valor de cosseno que a gente conhece. Senão, pelo menos, a gente vai saber mais ou menos onde que esse ângulo se localiza. Está claro qual é a pergunta? Eu vou calcular o ângulo entre U e V. Estamos juntos, turma? Tá. Como é que eu faço isso? Bom, tenho que calcular o produto escalar
calcular o módulo de U, o módulo de V para tirar o cosseno do ângulo. Estou numa base ortonormal. Então eu calculo o produto escalar de maneira fácil com as coordenadas. Então quem é o U e quem é o V em coordenadas? Na base E1, E2, E3. O U é o vetor 1, quanto em seguida? 0, 1. E o V? 0, 1, 1. Isso é importante que fique bem claro para vocês. Eu estou usando aqui uma coisa de aulas atrás, que é como que eu expresso um vetor, as coordenadas de um vetor quando eu estou com ele na base. Eu escrevo o vetor na base, numa ordem que tem que estar fixada, E1, E2, E3, e aí as coordenadas são os coeficientes que aparecem aqui. Por que é 1, 0, 1? Porque isso aqui, na verdade, é igual, estou olhando isso aqui assim, é igual a 1, E1, mais 0, E2, porque não tem E2, mais 1, E3. Lembraram como é que se calcula coordenadas? Como a base é ortonormal, o produto escalar UV multiplica, multiplica e soma. Dá 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, que dá 1. Módulo de U e módulo de V. Quando nós estamos numa base ortonormal, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Tudo porque a base é ortonormal. 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. E módulo de V raiz de 2. Portanto, 1, que é o valor do produto escalar, que eu calculei usando coordenadas, mas que eu sei que é igual ao produto dos vetores cosseno do ângulo. 1 é igual, raiz de 2, cosseno θ. Se eu não errei nenhuma conta, cosseno θ é quanto? Meio. E se o cosseno θ é meio, quanto que é o ângulo? Π sobre 3. Então, é isso que eu perguntei para vocês, se vocês enxergavam facilmente quem era esse ângulo. E como eu disse, eu não enxergo facilmente que esse ângulo é π sobre 3. Mas eu fiz a conta. Alguma dúvida, turma? E a gente pode calcular ângulo do... Bom, todos os... Dados os dois vetores, a gente consegue calcular o ângulo fazendo exatamente isso que eu acabei de fazer. Mais um exercício. Mostre que as diagonais de um quadrado são perpendiculares.
Isso é uma conta muito fácil de fazer. E à medida que eu for fazendo, eu vou separar aqui algumas expressões chaves que nós precisamos ter bem presentes na cabeça. Como é que eu vou mostrar que as diagonais de um quadrado são perpendiculares? Vou dar um jeito de escrever essas diagonais de forma vetorial, não de forma geométrica. Eu não vou olhar para as diagonais. As diagonais são dois segmentos de reta. Não são nem retas, elas são segmentos de reta. Tem um quadrado, as diagonais são dois segmentos de reta. Eu vou olhar para esses segmentos de uma forma vetorial. Eu vou escrever vetores que sejam paralelos a esses segmentos. Lembra que o vetor é livre, mas eu tenho o vetor paralelo a esse segmento, ou seja, o vetor que está nessa direção. O módulo do vetor não é tão relevante. Eu quero a direção. Para as duas diagonais. E aí eu vou fazer o produto escalar desses vetores e ver se dá zero. Tá? Isso é interessante, vocês podem já ficar bem ligados. Quando eu terminar, eu vou perguntar onde é que eu usei a hipótese de ser um quadrado. Eu vou usar, mas, bom, sim, quer dizer, a gente vai ver. Um quadrado, né? Não disse qual é o tamanho do lado, então não tem importância. Então vamos pegar o plano bidimensional, os vetores bidimensionais, colocar meu quadrado numa posição particular. Colocar meu quadrado nesta posição. Então, meu quadrado é A, B, C, D. Vou olhar para esses vetores aqui, AB, BC, chamar o AB de U, chamar o AD de V, não disse que é uma base ortonormal. Tá? Eu poderia introduzir uma base ortonormal pegando os vetores unitários. Mas eu nem fiz isso. Eu peguei o vetor U e o vetor V. Como é um quadrado, o que eu sei? Eles têm mesmo módulo e são perpendiculares. Isso que eu sei. Porque é um quadrado. Bom, e as diagonais? O que é que tem a ver com isso? É a primeira coisa que é bem vetorial, lá das nossas primeiríssimas aulas. Está vendo esse vetor U? Como vetor, o segmento orientado DC é o mesmo U, né? Porque vetor não está aplicado em lugar nenhum. Vetor é uma família de segmentos orientados equivalentes. E como vetor, o BC também é o V. Agora eu vou pôr as diagonais para atuarem. Vamos escrever as diagonais. Esse segmento azul pode ser a diagonal W1. Como é que você escreve essa diagonal vetorialmente? U mais V. E a outra diagonal? Como eu quero provar perpendicularismo, tanto faz se eu pegar outra diagonal indo do B para o D ou do D para o B. Só tenho que ser coerente. Aquilo que eu tentar fazer, eu tenho que fazer do jeito certo. Então, quem que eu pego? E vale quanto? Vamos pegar do B para o D. Pode ser? Do B para o D. Então, se eu pegar do B para o D, vale o seguinte. AB mais BD, AB mais BD é igual a AD.
Lembrando que AB é U e AD é V. Então, BD, que eu vou chamar de W2, indo do B para o D, é igual a V menos U. Importante que vocês estejam bastante hábeis em fazer esse joguinho de escrever vetores em função dos outros, né? E agora eu faço o produto escalar W1 por W2, torcendo para que isso resulte zero. Se resultar zero, pronto, ganhei o jogo. Bom. U mais V, V menos U. Isso é igual. UV, vou quebrar numa soma de parcelas. U com V, menos U com U, mais V com V, e menos V com U. Como eu tinha uma soma e subtração de dois vetores, eu usei linearidade do produto escalar. Eu abri em vários pedacinhos. Veja se isso está claro para todo mundo. Produto escalar de um vetor por ele mesmo, desculpe, aqui. Produto escalar de um vetor por ele mesmo, U por U. Eu já tinha comentado isso na aula passada, isso é super importante. Quando eu pego um vetor com ele mesmo, UU. Quando eu pego um vetor com ele mesmo, qual é o ângulo entre um vetor e ele próprio? Zero. Cosseno, 1. E é ele mesmo, então é módulo de U, módulo de U. O produto escalar é módulo do vetor ao quadrado. Se eu fizer em coordenadas também fica visível. Põe aqui U e U. U1 é U1, U2, U2, U3, U3. Soma dos quadrados das coordenadas, sem a raiz quadrada. Quando tem a raiz quadrada, é o módulo do vetor. Como não tem a raiz quadrada, é o módulo do vetor ao quadrado. Que é o que aparece aqui, né? Se eu puser U e U, módulo do vetor ao quadrado. Porque aparece duas vezes. Então, lembrando, então essa é uma propriedade importante. O produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, ou, que é absolutamente equivalente, né? O módulo de um vetor é a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Isso é uma coisa super importante, tá? Isso que eu estou destacando aqui. Então, aqui nessa fórmula, eu tenho UU menos módulo de U ao quadrado. E aqui eu tenho VV mais módulo de V ao quadrado. Aqui eu tenho o produto escalar UV. E aqui eu tenho menos o produto escalar VU. Troquei a ordem, né? UV, VU. O que acontece quando eu inverto a ordem dos dois vetores no produto escalar? Resposta, dá igual. Da mesma coisa, vamos voltar. Suponha que eu troque a ordem dos dois vetores. Se eu pegar dois vetores, olhar primeiro para o U, depois para o V, primeiro para o V, depois para o U, muda o ângulo entre eles? Não. Portanto, não muda o cosseno. Se eu olhar primeiro para um, depois para o outro, muda o U e o V aqui? Bom, mas é um módulo, tanto faz qual aparece antes, qual aparece depois. Ou seja, o V é igual ao VU. Se eu fizer aqui, muda a ordem. Se eu trocar U1, V1, escreve V1, U1, U2, V2, V2, U2, tanto faz. Ou seja, o V é igual ao VU.
Bom, então aqui eu tenho o V. Aqui eu tenho menos. VU é igual ao V, então eu ponho menos o V de novo. E esses dois se cancelaram, porque são iguais. Poxa, sobrou módulo de U e módulo de V. Qual é maior, o módulo de U ou o módulo de V? Por que são iguais? Porque é um quadrado. Você não poderia simplesmente fazer daquele jeito ali? Multiplicar as coordenadas no... Sim. Poderia fazer com essa abordagem? Resposta, sim. Só teria que fazer um detalhezinho adicional, mas um detalhezinho muito tranquilo, que não impediria de fazer. Eu teria que explicitar quem é a base. E uma base de módulo 1. Como o meu quadrado tem módulo, o lado é módulo de U, o tamanho do lado não é 1, é um quadrado de lado, módulo de U, eu teria que escrever aqui um vetor E1 de tamanho 1, e o U seria alfa vezes E1 e o V seria o mesmo alfa vezes E2, porque como é um quadrado, os tamanhos são iguais, seriam múltiplos iguais e daria tudo certo. Funcionaria assim, sempre. Tá claro para todo mundo que isso demonstra? Eu usei que era quadrado para quê? Para falar que o módulo do U era igual ao módulo do V. Eu usei que o U e o V eram perpendiculares? Se pegasse U e V não perpendiculares aqui, sabe o que eu teria? Que figura seria? Se eu pegasse U e V de tamanho iguais, mas não perpendiculares, como é que chamaria a figura ao invés de quadrado? Losango. Ah, tá. Se eu tivesse um losango, 4 lados iguais, mas ângulos não retos. As diagonais do losango são perpendiculares? São. Então, na verdade, isso mostra que as diagonais de um losango são perpendiculares. Eu usei que o U e o V têm mesmo módulo, mas não usei que eles eram perpendiculares. Muito bonito. Retângulo, as diagonais são perpendiculares? Se for perpendicular o ângulo, mas tamanhos diferentes nos lados, as diagonais são perpendiculares? Não. E eu estou vendo onde é que vai falhar a demonstração, né? Como não vai ser igual, não vai dar módulo de um lado, módulo do outro, não vai dar zero o produto escalar. E, de fato, as diagonais de um retângulo que não seja quadrado, elas se encontram de forma não perpendicular. Tá ok? E uma outra coisa, então, que está seguindo desse conjunto de observações que eu fiz ao longo do exercício, é natural e segue daquilo tudo. Se os vetores são não nulos, o cosseno do ângulo é o produto escalar UV dividido pelo módulo de U, módulo de V. Então, para vetores não nulos, eu tenho aqui uma fórmula explícita para o cosseno do ângulo. Tudo bem? Tem uma fórmula que é super importante, que a gente usa muito, chama desigualdade de Schwarz. Não tem T no nome dele, é desigualdade de Schwarz. Não sei se alguém já ouviu referência a essa desigualdade.
A desigualdade de Schwartz, ela diz o seguinte, que o módulo do produto escalar é sempre menor ou igual que o produto dos módulos. É uma desigualdade que a gente usa muito. É uma desigualdade técnica que a gente usa muito. Se você pegar o produto escalar e tomar o módulo dele, é sempre menor que o módulo do vetor vezes o módulo do outro. Alguém é capaz de me dizer por que isso é verdade assim, com meia frase, sem fazer nenhuma conta, é só falar, olha ali, pá. Como? Isso. É só olhar para o cosseno. Isso aqui não é um cosseno? Isso aqui não é menor do que 1? Está entre menos 1 e 1? E é uma fração que tem um numerador e um denominador? Se é uma fração e a fração é menor ou igual que 1, é porque o numerador é menor que o denominador. E do lado negativo vai até menos 1. Então, claro que se eu puser um módulo aqui, bom, estou usando entre menos 1. Então é imediato, não tem que fazer nada. Essa é uma desigualdade importante. Bom, eu falei muito pouco, mas eu comecei a falar do conceito de projeção de um vetor na direção de outro. Então, eu vou pegar esse assunto, essa ideia, e explorá-la agora até o fim. Então, grande pergunta. Projetar um vetor na direção de outro. Já comentei por que isso é importante em um monte de situações. O exemplo que eu já citei, você vai calcular o trabalho realizado por uma força ao longo de uma trajetória. Você tem a trajetória, em cada ponto você tem uma velocidade, a velocidade é tangente à trajetória, a velocidade determina uma reta tangente, uma direção tangente, e você tem um campo de forças atuando. Na hora de calcular o trabalho, você tem que olhar a componente tangencial da força. Quem realiza trabalho ao longo de um movimento é a componente tangencial da força. A componente normal, ela não realiza trabalho. Uma força perpendicular ao movimento não realiza trabalho ao longo do movimento. Acho que isso tudo vocês conhecem da física, não? Acho que isso não é nenhum mistério. Então, esse problema, que é esse, eu tenho uma direção, tenho um vetor, e eu quero olhar a componente deste vetor naquela direção. Isso chama-se projeção. Quem me dá uma maneira muito rápida de fazer isso é o produto escalar. Então, vamos colocar esse problema. Eu vou fazer em 2 passos. Primeiro, eu vou tratar da situação mais simples, em que eu vou fazer a projeção do vetor sobre um versor. Depois eu olho se o vetor que eu estou usando para fixar a direção não é um versor, como é que eu faço? Tá? Então, vou colocar o seguinte problema. Quais são os ingredientes? Qual é o conceito que eu vou analisar? Projeção de um vetor sobre uma direção ou sobre outro vetor. Então, caso 1. Eu tenho um vetor U. Desse vetor U eu não vou falar nada. Só que ele não é nulo, que se for nulo não tem graça, né? Você vai projetar o vetor nulo sobre qualquer coisa, dá zero. A projeção do zero é zero. Então, U é um vetor não nulo. E eu vou pegar V, um versor. Portanto, eu estou com o caso em que o módulo do V é 1. Não vou supor nada sobre a posição relativa entre eles. Caso extremo, eles podem ter a mesma direção e sentido. Caso extremo na outra direção, mesma direção e sentidos opostos. Ou até perpendiculares. Se eles forem perpendiculares, a projeção do V
sobre o U vai ser nula. Tá? Se você tem dois vetores, um é perpendicular, a projeção desse vetor sobre um que é perpendicular a ele é zero. Bom, então, como são dois vetores, eu consigo pensar nisso de forma bidimensional e trabalhar com essa ideia de produto escalar. Vetor V, meu versor, e eu estou olhando para a reta suporte dele, e eu coloco o vetor U aplicados no mesmo ponto, U e V aplicados no mesmo ponto. Quando você fala em V3, não. Você está pensando certo, mas a frase ficou um pouco esquisita. Quando eu falo V3, eu falo que eu estou pensando no espaço com três vetores, com três dimensões, que se eu precisar ter uma base. Agora, nem U nem V estão participando de base. A base está escondida. A base é o E1, E2, E3. Se eu quiser escrevê-los em coordenadas. Se não, eu deixo a base escondida. Fala. Tá, como eu não vou usar coordenadas, eu não preciso da base. Se eu fizesse a montagem que eu vou fazer de forma em coordenadas, eu precisaria dizer, olha, eu fixei uma base ortonormal e essas coordenadas estão nesta base. Como eu não vou usar isso no primeiro momento, então não vou precisar falar isso. Tá aí o vetor U e o vetor V. Passo 1. 1 do 1. Estou na etapa 1, quando o V é versor. E agora, vou olhar primeiro o tamanho do V projetado do U projetado no V. Então, primeira coisa que eu vou olhar, o tamanho da projeção. Aí eu vou falar de uma coisa que estou falando de triângulos. Não estou falando de vetores. Vou usar os vetores, mas eu vou olhar primeiro o tamanho do V projetado na reta do U. Projeção a gente faz sempre na perpendicular. Tá? Então, por um segundo, eu vou olhar quanto que mede este segmento D. D segmento. Eu desenhei com o ângulo θ menor que 90 graus, mas nada impede que você já esteja se perguntando como é que seria a minha narrativa se o meu U fosse perpendicular e se o θ fosse maior que 90 graus. Tá? Bom, nessa situação, o cosseno θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é D sobre módulo de U. Eu estou pensando aqui num D positivo. D, tamanho da projeção. Para fazer triângulo, retângulo, fazer cosseno no sentido bem inicial da geometria. Tudo bem? Aí o D é módulo de U cosseno θ. Quer dizer que o tamanho da projeção é dada por módulo de U vezes o cosseno do ângulo, se o ângulo for pequeno. Agora vamos já sair para além do tamanho da projeção. Agora já vamos pensar com um sinal. Se o θ é menor que 90, o cosseno é positivo, e essa projeção eu posso pensar vetorialmente. Porque se o θ é menor que 90, tanto a projeção quanto o V tem mesmo sentido. E aí, aquele D deixa de ser número, e eu posso falar que é o vetor projeção, que é aquilo vezes o vetor V. Vou falar em vetor. Se o θ é 90, projeção nula, lá dá zero. Legal. E se o θ é maior que 90, ou seja, se eu estivesse com o U com um ângulo maior do que 90, o que ia acontecer? A projeção do U sobre a reta do V ia ter sentido oposto ao do V. Teria que aparecer um sinal de menos.
certo? Porque o V está para um lado e a projeção do U está para o outro, se o ângulo for maior que 90. Ah, mas o cosseno já faz isso. Na verdade, esta igualdade vale com módulos se o θ é menor que 90 ou se eu puser módulo em tudo. Porque quando o θ for maior que 90, já vou ter um negativo do lado de cá, já vou ter uma projeção que já não é mais só o tamanho, é o tamanho com sinal. Se eu permitir o θ maior que 90, isso pode ser negativo, eu já não estou mais falando do segmento projeção. Eu já introduzi um segmento algébrico, com sinal de mais ou menos. Está claro isso, turma? Tudo bem? Se o V é versor, quanto que é o módulo do V mesmo? 1. 1 é elemento neutro. Eu posso enfiar o módulo do V aqui, que não altera nada, porque é 1. Espera aí, mas se eu puser módulo de U, módulo de V e cosseno θ, aí ficou o produto escalar. Então, aquela projeção é o produto escalar. Se eu quiser vetorialmente, se eu quiser tamanho da projeção, é o produto escalar. É número real. Eu estou falando do tamanho da projeção, é o módulo do produto escalar. Se eu quiser uma projeção já com algébrica, com sinal, ou é mais ou é menos, dependendo do sentido, é um produto escalar sem módulo. E se eu quiser vetor? Se eu quiser vetor, com a igualdade vetorial, eu posso escrever o seguinte: a projeção do vetor U na direção do vetor V é um vetor que é múltiplo de V. Claro que ele tem que ser múltiplo de V. Eu projetei outro vetor na direção do V, ficou múltiplo de V. Pode ter a mesma direção, vai ter a mesma direção, pode ter o mesmo sentido ou não. Quem é que coeficiente? Qual é o fator aqui que aparece de coeficiente dessa projeção? Produto escalar. E isso agora é vetorial. Então, eu comecei pensando de uma maneira mais geométrica, com segmento, mas agora eu percebo que é tudo vetorial. Quer dizer, eu pego um vetor, pego um versor, eu quero saber o vetor projetado sobre aquele versor, eu faço o produto escalar na direção, multiplico pelo versor. E já vem com direção e sentido certos. Se o cosseno daquele ângulo for negativo, o que vai aparecer? Vai aparecer um coeficiente negativo aqui, porque é o caso em que a projeção aponta na direção, no sentido oposto do vetor, do versor V. Já vem tudo certinho. Quer dizer, isso aqui já é a resposta geral. Olha que bonito. Caso 2. Se o V não é versor. Se a única coisa que eu digo do V é que ele é diferente de zero, mas já não estou mais dizendo que o V é versor. Tá? O que é o caso 2? V não é versor. Eu tenho uma fórmula parecida com essa. Pouquinho, tem um terminho a mais. E como é que eu chego nela? Fácil. O V não é versor, né? Poxa, eu sei projetar sobre versores. Então, a situação é a mesma, só que o meu V agora é um vetor grandão, deixou de ser versor. Tudo bem? E eu quero projetar o U sobre o V. Poxa, que azar, eu sei projetar sobre versor. Bom, pega o versor do V. O V é um vetor. Ele tem um versor. Pega o versor do V. Quem vai ser o versor do V? Chama por um segundo de V', o vetor V dividido pelo módulo de V. Se eu pego um vetor, que não é versor, vetor qualquer, divido pelo seu módulo, resulta um vetor cujo módulo é 1. Portanto, versor. Ah, então para o V' vale o que eu falei. Então, ótimo. Então, a projeção do U sobre o V'
Porque o V' é versor, é o produto escalar U V' na direção do V'. Porque agora o V' é versor. Ah, mas eu não queria na direção do V', eu queria mesmo tudo expresso em função do V. Escreve em função do V. Isso é igual produto escalar U. Quem que é o V'? V sobre módulo de V no produto escalar. Multiplicado por vetor V'. Vetor V' é V pelo módulo de V. Está vendo que apareceu um denominador módulo de V? Aqui aparece um outro denominador módulo de V. Tem um módulo de V ao quadrado. Então, a projeção do U na direção de um V qualquer, agora não é mais versor, é dado por um múltiplo do V, claro que é múltiplo do V, porque eu projetei no V. E quem é o fator dessa projeção? Produto escalar UV por módulo de V ao quadrado. Eu fiz a montagem sem usar coordenadas, mas se eu estiver numa situação que os meus vetores estão em coordenadas, na hora de fazer tanto o cálculo do UV como do módulo do V, eu posso usar coordenadas e a conta é mais fácil. Com frequência, quando nós vamos trabalhar, nós trabalhamos em coordenadas. Exemplo. Toda vez que eu tenho um exemplo em coordenadas, tem uma coisa que fica assim muito visível, como que a gente faz cálculos sem precisar da visão geométrica. Eu tenho uma base ortonormal no R3, no V3. Nem estou vendo essa base. Tenho dois vetores dados em coordenadas. Tenho que calcular a projeção de um sobre o outro. Eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo para onde está apontando aquele vetor, qual é a posição relativa entre eles, como que um vai se projetar sobre o outro. Mas eu não preciso enxergar nada. Eu tenho uma maneira rápida de fazer isso, que é muito rápida. Eu faço o UV, pim, papá, é 1 por 4, mais 1 por 0, mais menos 1 por 2. Isso dá 4, 0 menos 2, produto escalar deu 2. Módulo de V. Raiz quadrada, as coordenadas ao quadrado. 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, raiz de 20. E eu vou precisar do módulo de V ao quadrado, portanto 20. E quanto que dá a projeção desse U sobre esse V? Aquela expressão genérica.
Ou seja, produto escalar 2, módulo de V ao quadrado 20, vezes o V, que é 402. Isso aqui dá 1/10, 2 sobre 20. Então eu tenho 4 sobre 10, 2/5, 0. E aqui 4 sobre 10 não é 2/5, é 2/5, isso. E, não, sim. E 1/10, 2/10, que é 1/5. Tá. Pronto. É esse vetor. Mas você está vendo geometricamente o que aconteceu? Não. Eu sei a ideia. Tem um vetor, tem o outro, joguei um em cima do outro. E deu isso. Não tenho a menor ideia onde eles estão no espaço. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tem uma coisa que a gente vai fazer muito. A gente quer que as bases sejam ortonormais, porque a vida fica mais fácil. Mas às vezes eu tenho 2 vetores, são LI, e eu queria, a partir deles, obter uma base perpendiculares, com os vetores perpendiculares, porque é mais fácil trabalhar. Se os meus vetores forem perpendiculares, mesmo que eles não sejam de módulo 1, que a base ainda não seja ortonormal, mas já são perpendiculares, fazer ficar ortonormal é muito simples. É pegar cada vetor, divide pelo seu tamanho, que o tamanho vira 1. O problema é eles serem perpendiculares. A gente vive fazendo isso. Você tem uma base, você não quer aquela base. Você muda para ela ficar perpendicular. Vamos pensar um pouquinho geometricamente. Vou fazer um desenho aqui para ver se ocorre alguma ideia. Imagina que eu tenha 2 vetores. A priori não são perpendiculares. E eu gostaria que eles fossem perpendiculares. Eles não, né? Eles não são. Não tem como eles serem. Então eu gostaria de fazer assim. Eu queria mexer num deles para ficar perpendicular. Queria que esse daqui não fizesse ângulo θ com o primeiro, queria que ele fosse perpendicular. Daí eu acerto os tamanhos, pronto, ganhei uma base ortonormal. E a vida fica mais fácil. Como é que eu encontro esse perpendicular? Você faz o seguinte, projeta esse nesse e subtrai do inicial a projeção. Vamos chamar nossos rascunhos aqui A, B e C. Não é verdade que B mais C, B da esquerda para a direita, C para cima é igual a A? Então você quer o C? O C é igual ao A menos o B, sendo que o B é a projeção. Então eu vou enunciar um exercício genérico. Só que fui inspirado nisso aqui. Exercício assim, mostre que a projeção do vetor U no vetor V é perpendicular ao V. Pensando que U e V são diferentes do vetor nulo. Desculpe, eu escrevi errado. Eu acabei de fazer a coisa certa, mas escrevi errado. Eu já avisei que eu sou muito distraído. Não é a projeção que é perpendicular, né? A projeção não é perpendicular. A projeção do U sobre o V é paralela ao V. Não é perpendicular. Quem que é perpendicular? O U menos a projeção. Para ficar perpendicular aqui, é assim que eu tenho que fazer. O vetor U
menos a sua projeção em V é sempre perpendicular a V. Como é que eu mostro isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu mostro que coisas são perpendiculares? Tem uma técnica muito boa. Faz o produto escalar. Vai ter que dar quanto? Zero. Se é que é verdade, o produto escalar vai dar zero. Se o produto escalar der zero, é porque é verdade. Vetores não nulos, eu tirei o caso de nulo, então é aquela última linha que tinha o produto escalar na primeira coluna do começo da aula. O produto escalar é o módulo de um, módulo do outro, não nulos, vezes o cosseno do ângulo. Se isso der zero, é porque o ângulo é 90 graus. Então tem que dar zero o produto escalar. Então vamos fazer isso. Produto escalar, U menos a projeção de U em V por V. Isso é igual UV menos o produto escalar da projeção de U em V, V. Vê se vocês entenderam o que eu fiz. Quebrei o produto escalar em dois. Tinha uma subtração de vetores do lado esquerdo. Ficou a subtração dos produtos escalares. O V foi repetido e a parte da esquerda, que era U menos projeção, ficou U de um lado, projeção do outro e o sinal de menos. Todo mundo enxergou o que foi que eu fiz? Estamos juntos, turma? Isso está bem? O que eu faço agora? Bom, o UV eu não tenho mais como simplificar. Está muito já enxuto. Mas a projeção eu tenho uma fórmula que usa U e V. Vamos ver o que aparece. Então fica UV menos, no lugar de projeção, eu vou escrever isso que eu sei que vale. É UV, produto escalar, módulo de V ao quadrado, na direção V, escalar V. Vê se está claro para vocês, turma. Isso aqui, eu substituí, isso aqui eu substituí por isso aqui. Porque é o conceito de projeção que eu tinha chegado aqui no caso geral. O outro V ficou parado, o segundo V não mexi nele, ele está parado. Agora eu tenho vetor e um número multiplicando. Põe para fora do produto escalar. A parte que é número, é como se eu tivesse um número, imagina que eu estou fazendo o produto escalar e tem lá 5 vezes o vetor V. E eu vou fazer o produto escalar. Olha lá nas coordenadas, se tem cada coordenada multiplicada por 5, você põe o 5 para frente, em evidência, na hora de fazer a conta. Então, este número eu faço aparecer na frente. Então fica produto escalar UV menos o número real UV módulo de V ao quadrado. Desculpe, quando eu escrevi aqui eu esqueci do quadrado, vocês deviam ter me avisado, né? Vocês estão sempre esperando eu errar e me ferrar depois, né? Aqui era módulo de V ao quadrado e produto escalar VV. Quanto que dá mesmo o produto escalar VV? Quanto dá o produto escalar de um vetor por ele mesmo? Aqui. Módulo ao quadrado. Ah, então isso aqui dá módulo de V ao quadrado. Módulo de V ao quadrado, cancela módulo de V ao quadrado. Sobra o V menos o V. Zero. Bonito, né? Vamos ver nesse exercício anterior se isso funciona?
Eu não tinha aqui dois vetores, eu não fiz a projeção do U sobre o V? Já não fizemos essa conta? Então, o que deveria acontecer se não tiver erro nenhum em nenhum lugar? Se eu fizer este U menos esta projeção, tem que dar um vetor perpendicular a quem? A esse V402. Vamos fazer a continha para ver se dá certo? Então, voltando ao exercício anterior. Onde eu escrevo U menos a projeção de U em V, nós vamos ter U 1 menos 1 menos a projeção. A projeção 2/5, 0, 1/5. Tudo bem? Como eu vivo errando em contas, quando eu estou fazendo esse tipo de exercício, eu sempre fico nervoso. Aquela desconfiança, vai dar tudo errado. Na hora H não vai dar perpendicular porque eu errei em alguma conta. As minhas contas estão certas, vocês garantem, não preciso ficar nervoso. Eu já estou tremendo que vai dar tudo errado. Olha só, 1 menos 2/5, 3/5. 1 menos 0, 1. Menos 1 menos 1/5. Menos 6/5. E agora, vamos fazer este vetor aqui, que eu vou chamar provisoriamente de W, só para não ter que escrever U menos projeção. Quanto que dá o produto escalar? W por V. Multiplica as coordenadas e soma. 3/5 é a primeira coordenada do W. Do V era 4. Mais, primeira coordenada aqui, 1, vezes a segunda coordenada do V, 0, mais menos 6/5 vezes terceira coordenada do V, 2. 12/5, 0, menos 12/5. Yes. Perpendicular. Suponha que você saiba as seguintes coisas. Esse é o exercício 50. Módulo de U é 13. Módulo de V é 19. Módulo de U mais V é 24. Pergunta quanto que é módulo de U menos V. Estamos juntos? Está claro qual é a pergunta? Esse U mais V, U menos V, são as diagonais do retângulo U e V. Se você pegar U e V, o retângulo não, do paralelogramo, né, você soma e subtrai, você vai ter justamente as diagonais. Agora, em geral, não é, se nós temos um paralelogramo, as diagonais nem são perpendiculares, nem têm o mesmo tamanho. Quando você tem dois vetores, e você faz U mais V e U menos V, você está com as diagonais do paralelogramo. Mas, em geral, não são nem perpendiculares, nem têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, aqui é uma coisa que talvez seja um tipo de exercício que é um pouco novo para vocês. Essa linguagem é uma linguagem um pouco nova, e vocês precisam adquirir um pouco de, fazer um certo treino para se familiarizar com a linguagem. Não sei se de imediato
todo mundo enxerga um caminho razoável. O caminho razoável aqui é o seguinte, vamos tentar fazer aparecer produto escalar. Vamos jogar com produto escalar nessa história. O produto escalar vai nos ajudar a resolver isso. Como é que eu faço aparecer produto escalar? Eu estou falando de módulo de vetores. Isso. Se eu olhar de uma maneira muito ingênua, eu vou falar, o módulo é raiz quadrada. Mas você já tem bastante bagagem em álgebra, trabalhar com raiz quadrada é mais chato. Eu tenho que justificar algumas coisas. Eu quero calcular aquele módulo. Eleva tudo ao quadrado. Vamos calcular o módulo ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada. Simples. E por que é melhor trabalhar com módulo ao quadrado? Porque o módulo ao quadrado é igual ao produto escalar, sem raiz. Então as coisas são mais fáceis. Tudo bem? Fazer um rascunho. Quando eu vou fazer um exercício, eu não sei muito bem se o caminho está certo, eu faço rascunhos preliminares antes de me empolgar. O que eu quero achar é o módulo de U menos V. Vou tentar fazer isso ao quadrado, para ver se eu chego numa resposta ao quadrado. Porque isso aqui vai ser mais legal, isso aqui vai ser U menos V, U menos V. E a minha pergunta é, será que eu consigo obter tudo o que eu preciso para calcular isso a partir dos dados do problema? O que eu tenho aqui? Eu tenho produto escalar UU, eu tenho menos produto escalar, tenho U menos V, depois eu tenho menos VU, e eu tenho menos V menos V. Só distribuindo no produto escalar. O U, módulo de U ao quadrado. Oba, ganhei. Esse eu tenho. Esse eu tenho porque é 13 ao quadrado. Menos menos. Eu ponho menos para fora em cada um dos termos. Fica mais. Opa! Módulo de V ao quadrado. Esse eu tenho. Esses dois, VU, VU, menos e menos. Então é menos 2 vezes VU. Então, para que eu consiga ganhar o jogo indo por esse caminho, o que eu teria que descobrir? O produto escalar VU. Eu já usei esse aqui, já usei esse aqui. E eu tenho o módulo de U mais V. Será que o módulo de U mais V vai me dar o VU que eu preciso? Será que sim, será que não? Sim. A hora que eu fizer o módulo, se eu pegar esse módulo de U mais V ao quadrado, eu vou ter um produto escalar do U mais V, que vai ser exatamente igual a isso aqui, só que sem o sinal de menos. Que vai aparecer o módulo de U, o módulo de V, e vai aparecer esse produto escalar. Só que aí é conhecido, porque eu sei que é 24 ao quadrado. Então, nesse aqui, eu não sei quanto que é esse. Isso é minha incógnita. Então, eu não descubro esse, pelo contrário. Eu preciso desse para descobrir a incógnita. Se eu pegar o U mais V, isso vai ser dado. Então, isso vai ser incógnita e eu descubro. E daí eu volto nessa fórmula aqui e completo. Ficou claro a estratégia? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com esse aqui. Olha como é que eu começo. Mas eu só começo com isso depois que eu fiz o rascunho, né? Eu não era mágico de saber a priori que era isso que eu tinha que começar a fazer. Então, eu pego 24 ao quadrado, isso é igual a módulo de U mais V ao quadrado, que é o produto escalar U mais V, U mais V. Aí eu uso propriedade do produto escalar que eu posso quebrar em produtos escalares de todos os termos.
A gente diz que o produto escalar é linear. Eu quebro nos subtermos. Então vai ter um subtermo que é U, módulo que é produto escalar de U por U. Aí vai ter um que é o produto escalar de U por V. Tem um outro que é o produto escalar de V por U. E vai ter um outro que é o produto escalar de V por V. Ou seja, 24 ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado, mais 2 vezes UV, mais módulo de V ao quadrado. Ou seja, UV, produto escalar UV, eu tenho o valor numérico dele. Ele é igual a 24 ao quadrado, menos 13 ao quadrado, menos 19 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Ou, como eu vou precisar do dobro aqui, não preciso pôr sobre 2, mas enfim. Daquilo ali eu calculei o produto escalar de UV. Agora olho aquilo que eu estou querendo. Agora eu tenho todos os ingredientes aqui. Agora eu largo essa conta por um segundo e agora eu vou calcular aquilo que eu quero. Eu vou calcular agora módulo de U menos V ao quadrado, que é o produto escalar de U menos V, U menos V, que é igual módulo de U ao quadrado, que é aquilo que eu já tinha posto no rascunho, menos 2 vezes UV, ou VU, a ordem não importa, mais módulo de V ao quadrado. Então isso... Legal esse barulho, né? Módulo de U ao quadrado é 13 ao quadrado, menos 2 vezes, isso aqui é UV, 2 vezes é o que está aqui. Então fica menos 24 ao quadrado, menos 13 ao quadrado, menos 19 ao quadrado, mais 19 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 13 ao quadrado, mais 2 vezes 19 ao quadrado e menos 24 ao quadrado. Turma, fez sentido isso para vocês? Me acompanharam? Vou fazer mais um exercício de ângulo. Em princípio, nós terminamos a matéria da prova. Tem uma programação de continuar, mas o que vai cair na prova essencialmente está coberto. É até aqui. E a prova é quinta da semana que vem, né? Mas a gente vai fazer ainda mais exercícios. Fazer um exercício bonitinho, que usa todas essas ideias, parecido com coisas que a gente já fez hoje, mas com isso a gente consegue fechar essa parte com um exercício bem elegante. Olha que exercício bonitinho. Pega um cubo. Pega diagonais que se encontram. Qual o ângulo entre essas diagonais? Será que π sobre 4? A primeira resposta que me vem na cabeça é sempre assim, π sobre 4, π sobre 2. Né? Qual o ângulo entre as duas diagonais do cubo? Vamos ver por que essa pergunta é bonita. E por que a resposta não é tão óbvia?
Vou fazer a conta para um cubo unitário. Não sei se vocês me acompanham, mas se você pegar um cubo qualquer maior, eles são figuras semelhantes. E aí os ângulos vão ser todos iguais. Não vai depender do tamanho da figura. Então, se eu pegar um cubo, uma diagonal pode ser essa aqui, que vem da origem até aqui. Outra diagonal pode ser, por exemplo, essa que vem daquele vértice, lá no eixo Z, até esse ponto no plano XY. Qual será que é o ângulo entre essas diagonais? Está claro qual é a pergunta? Vocês perceberam que essas diagonais, elas são diagonais de um retângulo, que não é um quadrado, que não é um losango? Tem um retângulo nessa figura. Isso aqui é o lado do cubo. Peguei 1. Isso aqui não é 1. Aqui eu tenho um lado 1. E aqui eu tenho um lado que não é 1. E essas diagonais são diagonais desse retângulo. Perceberam? Por isso que não é 90 graus. Se fosse um quadrado, elas seriam perpendiculares. Mas não é um quadrado. É um retângulo que não é um quadrado. Como é que eu calculo o ângulo entre elas? Com produto escalar. Cosseno do ângulo é isso. Eu só tenho que achar os vetores que expressam as diagonais. Então, quem é esse W aqui? Esse primeiro, mais simples de todos. Esse W até eu sei dizer quem é. Usando o meu sistema de coordenadas ortogonais, E1, E2, E3 e JK, quais são as coordenadas desse W? 1, 1, 1. Ele é o E1 mais E2 mais E3. Ele é o 1, 1, 1. Ele é E1 mais E2 daqui na base mais o E3 daqui. E agora vamos pegar o outro. Vou chamar de W1 esse, W1. E agora vou pegar W2. Quem é W2? Um menos 1. W2, bom, eu preciso dizer se ele está vindo para cima, se ele está descendo ou subindo, né? Suponha que eu pegue o W2 descendo. Eu digo que ele é 1 menos 1. Qual é uma maneira rápida de ver isso? Qual que é a componente dele na direção do X? Não é 1 para cá? Mais 1. Qual é a componente dele no Y? Não é 1 para lá? Qual é a componente dele no Z? Não é 1 para baixo? Então, como é que ele se escreve na base IJK? Ele é E1 mais E2 menos E3. 1 menos 1. Isso é claro para todo mundo? Que este outro vetor é o vetor 1 menos 1.
Aí eu tenho módulo de W1 igual a raiz de 3, módulo de W2 igual a raiz de 3. Produto escalar W1, W2 quanto que é? Primeira pergunta, posso usar coordenadas? A minha base é ortonormal? É. E1, E2, E3, se eu pegar o cubo de lado 1, eu disse isso, é ortonormal. Então a base é ortonormal, então é multiplicar as coordenadas e somar. O produto escalar dá 1. 1 por 1, 1 por 1, 1 por menos 1. E soma tudo. E, portanto, o cosseno do ângulo um terço. Raiz de 3 e 1 em cima. 1 terço, que esse ângulo é esse ângulo aqui, não é? Esse está apontando para cá, esse está apontando para lá. Então, é esse ângulo aqui. Ele é cosseno 1 terço. Então, ele é um ângulo menor do que π sobre 3. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é 1,7, é 0,75. Ele é menor. Ele é menor que meio. Estou fazendo conta errada. O cosseno de 1 terço. Tá certo, não é meu cosseno? 1 terço. Então, se o cosseno é 1 terço, ele é um ângulo bem pequeno, né? Ele é menor que cosseno de 60. Isso. Não, ele está entre... Ele é maior que 60, não é isso? Isso. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 90 é 0. Como ele é 1 terço, ele está entre 0 e meio. Então, ele está entre 60 e 90. Tá certo esse meu raciocínio? Normal? Certo. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima aula eu faço mais exercícios.